muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Notícias de Boteco, para esse pós-zinho aí de Corinthians 1, Flamengo 0. O projeto voltou, né? O projeto era 15 de 18, aí a gente gosta do Santos, o olho cresceu para um 18 de 18. Vamos voltar aí para o 15 de 18 aí, temos Juventude, Curitiba, Avaí e Atlético Goianiense, né? Esse Flamengo e Corinthians, como prévia dos duelos das oitavas de final, como eu já falei em outras oportunidades e escrevi em outras oportunidades, não vale de nada, né? Porque os jogos são só daqui a um mês, a gente fica com aquela coisa, pô, perdemos pros caras, né? Mas os jogos são só daqui a um mês eles terão novos reforços, nós teremos novos reforços, provavelmente na época nós e eles também teremos novos desfalques, né? Esse foi um jogo de muitos desfalques para as duas equipes. O Flamengo jogou, eu achei que fez um primeiro tempo bem interessante, né? Cássio fez aquela defesaça lá. No primeiro tempo, ok. Eu acho que dava pinta, se o Flamengo repetisse no segundo tempo mesmo o desempenho do primeiro, o Flamengo poderia muito bem sair com essa vitória lá. Mas aí houve aquela infelicidade do Rodinei, sabe? Acontece, né, cara? Não é todo dia que tudo dá certo. Perdemos, assim, o Rodinei no jogo lá contra o Tolima fez um partidaço e tal, deu esse mole lá, eu não sei nem se foi mole, né? Foi uma infelicidade ali, a bola eu acho que ainda resvala na cabeça de alguém lá antes de ir na direção dele, e o reflexo dele talvez tenha sido um pouco atrasado, ele acabou jogando a bola para dentro das redes. Aí, me parece, isso aí acontece, né? O que não poderia ter acontecido é que o Flamengo parece que sentiu o gol, né? O Flamengo parece que sentiu o gol e não conseguiu mais manter a mesma... Não o mesmo empenho, não, mas a mesma eficiência, né? Como diria o Tite no terço final. No primeiro tempo, o Flamengo teve as finalizações, fora a defesa do Cássio, também teve finalização do João Gomes, teve bicicleta do João Gomes e tal, mas no segundo tempo o Flamengo não conseguiu chegar melhor. Teve aquilo, né? O Flamengo piorou no segundo tempo, talvez porque tenha sentido o gol, mas o Corinthians melhorou também no segundo tempo, né? Não criou muito, foi aquele, se não me engano, o Luiz Roberto até comentou na narração, né? Ele não falou com essas palavras, mas eu vou usar essas palavras. Foi um Corinthians, né? Melhorou na marcação ali, melhorou no empenho ali, no ferrolho e tal. Acabou achando um gol através dos pés do Rodinei. Não criou lá grandes oportunidades. A grande oportunidade que criou o Roger Guedes, aliás, coincidência, né? Escolheu continuar com a jogada e não resultou em nada, quando ele poderia ter tocado. E logo, meio segundo depois, o Pedro também poderia ter passado e escolheu concluir, mas aí aquela decisão do centroavante ali na hora, né? Tá no meio da jogada, também não vou crucificar o Pedro por conta disso, não. Você ficou legal, né? Essa camisa com esse quadro aqui, acho que é uma combinação estética interessante. Só eu mesmo, né, pra falar uma merda dessa no meio. Este canal intimista. O canal, eu vou falar, o Notícias de Boteco é o canal mais intimista do planeta Flamengo, né? O canal mais intimista. Em breve, eu tô achando que vai pintar o Notícias de Boteco 2, hein? Tô achando que vai pintar um motivo de... Vamos ver. 5 de agosto, talvez pinte o Notícias de Boteco 2 para falar de todo e qualquer assunto. Mas vamos voltar, porque aqui no Notícias de Boteco que por enquanto é só Notícias de Boteco, é só Flamengo. Deixa eu ver aqui o tempo. Essa blusa eu amo porque ela é laranja, mas o tempo fica em cima, eu não consigo ver. 4 minutos e 11, dá para prosear mais um pouquinho. Agora, bom, então a gente teve uma péssima atuação contra o Tolima, depois uma muito boa atuação contra o Santos, uma excelente atuação contra o Tolima e hoje uma atuação irregular contra o Corinthians. Agora tem o inferno da próxima quarta-feira, com o time já menos remendado, né? O time hoje foi muito remendado, e aí também vamos lá, né? Contra o Santos, o Dorival mandou o time remendado, o time deu conta. Hoje, o time até parecia que ia dar conta, eu não vi, mas se bobear, o Flamengo deve ter tido, se não o dobro, quase o dobro de finalizações em relação ao Corinthians, mas acabou que a vitória não veio, teve a infelicidade do gol do Rodinei, e vamos lá pro inferno.
Vamos ver, vamos botar o mesmo empenho que a gente botou no jogo contra o Tolima. E é claro que são outras situações, o adversário é difícil, a gente está em desvantagem no placar. Vamos virar. Quem for ao Maracanã jogar junto com o time os 90 minutos, aconteça o que estiver acontecendo. E projetando no Brasileirão, né, já que esse Corinthians e Flamengo era pelo Brasileirão, temos aí uma sequência, diria eu, interessante de jogos para a gente construir uma sequência de bons resultados, tornando a falar, não lembro a ordem, mas Curitiba e Juventude, Juventude ou Curitiba, em casa, lá no Mané Garrincha, já que a Green Life não entende nada de grama. Depois o Avaí fora, numa manhã de domingo, bem digerível esse compromisso contra o Avaí. E depois o Atlético Goianiense, aí sim, no Maracanã. Então é isso, galera. Sem problema, vamos pensar no inferno aí de quarta-feira. Ainda estamos encravados aí até o pescoço nessa meiuca de tabela que a gente não está conseguindo deixar. Mas julho tem pinta de que dá pra gente dar uma afastada melhor aí dessa meiuca de tabela. Muitíssimo obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, frequentadores do Notícias de Boteco.